Olá, bom, a gente agora vai ter uma aula de literatura classicismo. O classicismo no contexto histórico. O período da literatura que marca o nascimento científico, o abandono do teocentrismo e o fim do feudalismo possui dois nomes. O movimento surgiu na Itália e nesse país o nome é Renascimento e em Portugal o nome do movimento literário é classicismo. Basicamente, os dois tratam da mesma coisa, que é o retorno das artes clássicas greco-romanas. Então, na semana anterior, a gente viu o contexto do humanismo. O humanismo ele já é a transição para o classicismo. Então, o humanismo ele mesclava características tanto do período feudal como do período que estava por vir, que seria a Idade Moderna. E agora, o classicismo ele já é a Idade Moderna. Ele já marca essa coisa do renascimento cultural. O classicismo ele é o terceiro grande movimento literário da língua portuguesa. Ele marca o início da chamada era clássica da literatura. E aí depois a gente vai ver outras escolas literárias que também vão retomar o mesmo tema do clássico. Essas escolas são o arcadismo, que vocês vão estudar lá na frente, e o parnasianismo, que vocês vão estudar mais na frente ainda. O marco inicial do classicismo é o retorno de Sá de Miranda a Portugal, em 1527, depois de passar alguns anos na Itália em contato com a nova literatura renascentista, conhecida como doce estilo novo. Então isso foi um momento bastante importante para a cultura portuguesa, para a literatura portuguesa, porque ele vai introduzir um novo tipo de escrita, um novo modelo de poesia. O fato que marca o final do classicismo é a unificação da Península Ibérica sob o domínio espanhol em 1580, quando Portugal não consegue mais a sustentação política e econômica do país. Então, o classicismo ele é ali perto de 1500 e ele tem como o desfecho já no final do século XVI, no final dos anos de 1500. É importante lembrarmos que essa divisão de marca inicial e final de um movimento é apenas uma classificação para fins didáticos, né? Apenas para que vocês possam estudar com mais clareza. Como já vimos no humanismo, antes mesmo do retorno de Sá de Miranda, alguns autores portugueses, como Gil Vicente, já apresentavam antecipações renascentistas. Então já tinha, como eu acabei de dizer, a gente já não era uma coisa tão indivisível assim. O século XVI ficou conhecido como a época dos grandes descobrimentos, né? Teve as grandes navegações, inclusive o nosso país foi descoberto em 1500, né? Ali no início do século XVI. Entre as grandes conquistas ultramarinas estão a descoberta do caminho para as Índias, que era a grande ambição portuguesa, que foi empreendida pelo Vasco da Gama, o descobrimento do Brasil e o descobrimento de várias regiões da África nos anos seguintes. Isso foi muito importante para o crescimento cultural e principalmente crescimento financeiro de Portugal. Aí, o poeta italiano Petrarca se tornou referência na composição de sonetos, ao publicar 350 poemas, a maior parte sonetos em seu cancioneiro. Então, Petrarca ele instalou o petrarquismo na literatura de língua portuguesa. E o petrarquismo é isso, o uso do soneto como a gente conhece até hoje. O soneto italiano difundido por Petrarca é uma forma fixa que consiste em 4 estrofes, dispostas da seguinte forma: a primeira e a segunda possuem 4 versos, a terceira e a quarta 3 versos. É o famoso 2 quartetos e 2 tercetos. Nesses sonetos, Petrarca cantava o amor platônico, restrito ao plano das ideias por Laura, sua musa. Aí em Portugal, né, o classicismo que a gente estuda é o classicismo em Portugal, porque aqui no Brasil ainda não existia escola literária, escritores, enfim. O classicismo em Portugal, assim como desenvolvido em outros países da Europa, valorizou temáticas neoplatônicas, que tinham a ver com as ideias de Platão lá na Grécia Antiga, as ideias de concepção de amor teorizadas. Ou seja, um amor que não era realizável no plano terreno,
não era realizável no momento mesmo, na vida das pessoas, na vida real. Segundo o qual o amor se concretizaria somente no plano das ideias, tá vendo? E não a partir da matéria carnal. Porém, em razão do forte contexto de navegações e expansões territoriais vividos por Portugal, nesse período, né, que eu acabei de dizer, foi o período da descoberta, olha as aspas, do Brasil, das Índias, conquista de vários territórios da África, o português ele acabou implantando essa coisa das conquistas no classicismo deles. E isso é muito claro com a obra Os Lusíadas do Camões, que a gente vai estudar na próxima aula. O Sá de Miranda ele foi um dos maiores escritores classicistas portugueses. Ele foi responsável por introduzir o verso decassílabo em Portugal, ou seja, o verso constituído por 10 sílabas poéticas. Então você junta aí os versos decassílabos do Sá de Miranda com o petrarquismo, os sonetos petrarquistas, e você tem a fórmula perfeita que perdura até hoje. Além disso, ele foi o pioneiro na composição de sextinos, tercetos e oitavas, influenciando muitos outros poetas. E o principal poeta classicista português obrigatório que a gente estuda é o Camões, Luís Vaz de Camões, considerado o mais importante escritor da língua portuguesa, sim, até hoje. Ele é considerado o maior poeta, o maior escritor. Camões foi o nome mais expressivo, né, desse classicismo. Ele teve uma vida bastante movimentada. Estima-se que ele tenha nascido entre 1524 e 1525, que é capital de Portugal. Ele teria cursado artes no Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra. Ainda jovem, ingressou na carreira militar, tendo servido no Marrocos, onde perdeu o olho direito. Morreu em 1580 em situação de extrema pobreza. O Camões ele teve uma vida bastante movimentada, bastante interessante. Ele não era aquele cara que só imaginava e ficava escrevendo, não. Ele realmente viveu muitas aventuras, ele viveu um naufrágio, ele perdeu um olho, e ele tem uma história bastante rica. Eu vou abordar mais Camões na próxima aula, exclusivamente Camões, porque a gente vai falar da maior obra dele e do maior épico em língua portuguesa, que é Os Lusíadas. Obrigada.